Então vamos lá, agora vai passar, né? Tá passando aí, né? Agora tá. Ah, legal. Agora tá certinho. Bom, isso é aquilo que eu falei no começo, né? Que a estrutura é formada por várias informações da população, número de habitantes, faixa etária, gênero, enfim, tudo que você imagina sobre população, número de tudo, né? O IBGE pega perguntas de tudo quando faz o censo, até quantas privadas tem na sua casa os caras perguntam, né? Quantas TVs tem, quantas privadas tem, qual é a sua idade, qual é a sua cor, enfim, tudo eles perguntam. Se tem emprego, se não tem, aonde trabalha. Então eles agrupam isso em umas tabelas imensas. E essas tabelas vão servir para a galera analisar a população, como que a população é ou não é, né? Quando a gente fala das pirâmides etárias aí, são 3 informações que são usadas para montar essas pirâmides. 3. Só 3? São só 3. Parece que, mas se são só 3, como é que ela vai dizer tantas outras coisas por trás? Olha só como é que funciona. Na parte vertical, então, a gente vê as datas. Repara aí, ó, tá vendo aqui no meio? Para cada barrinha horizontal, a gente tem, ó, a primeira barrinha representa as pessoas de 0 a 4 anos. Aqui, ó. A segunda barrinha de 5 a 9 anos. A terceira de 10 a 14 e assim vai. Lá no último degrau, que é de 100 anos ou mais, como eu falei para vocês, no Brasil tem tão pouca gente com mais de 100 anos que nem aparece a barrinha aí. Ela é tão pequena que nem aparece. Tá? Então a gente tem a idade da galera. A gente tem na parte horizontal a quantidade de pessoas para cada intervalo de idade. Tá? E de cada lado da pirâmide, masculino e feminino. Tudo bem? Então a gente tem, por exemplo, 0 a 4 anos. 0 a 4 anos, do lado masculino, a gente tem quase 7 milhões e meio de pessoas. Aqui está 7.500, mas a cada 1.000 pessoas. Então o número é vezes 1.000. Porque se fosse botar 7 milhões lá embaixo, era tanto zero que não ia caber, né? Então, de 0 a 4 anos, em 2010, a gente tinha quase 7 milhões e meio de crianças, meninos, e de crianças, meninas também. Né? Conforme a gente vai subindo nos degraus, a gente vê que começa a aumentar a quantidade de pessoas. Então, olha só, de homens e mulheres, a gente tem no Brasil, em 2010, a gente tinha a maior parte da população do Brasil concentrada aqui, ó, nesses 4 degraus, né? A maior parte da população estava aqui, entre os 10 e 14 anos e os 25, 29 anos. Então a maior parte da população do Brasil estava entre os 10 e os 29 anos em 2010. A grande parte da população. Ou se você é o prefeito de uma cidade, o presidente de um país, e você sabe que a tua população, a grande parte dela, fica entre 10 e 29 anos, o que você priorizaria para fazer de reforma? O que vocês acham que pessoas entre 10 e 29 anos precisam? Educação. Educação, não vale falar. Precisamos de celular, professor. Internet. Internet também, né? Mas educação, o que mais? Mais alguma coisa? Trabalho. Trabalho também, né? Afinal, de 10 a 29, você pega essa parte dos jovens adultos, né? Os adultos estão começando aí a trabalhar, precisa de oportunidade de trabalho. E se a população fosse a maioria de 80 anos para cima? O que vocês colocariam como mais prioridade? Saúde. Lazer. Saúde, lazer, né? Então repara que se você conhece a sua população, você consegue direcionar melhor como fazer os investimentos. Isso está escrito aqui na pirâmide? Não. Mas é isso que é importante. Quando o cara te bota uma pirâmide dessa numa questão, ele não vai perguntar aonde está concentrada a maior parte da galera. Não, ele até pode fazer essa pergunta, mas é muito fácil, você olha na pirâmide e vê. Agora ele pode perguntar por que nessa pirâmide apresentada aí tem tão pouco idoso? Se ele bota uma pirâmide dessa e pergunta por que no Brasil, em 2010, a gente tem tão pouca gente acima dos 85 anos? O que vocês acham? Por que vocês acham que isso acontece? Alguma ideia? Professor, repete a pergunta, por favor. Olhando aqui para a pirâmide do Brasil, lá no topo dela, eu fiz um quadradinho aqui, ó, nas barrinhas que representam as pessoas acima de 85 anos. Por que será que tem tão
pouca gente no Brasil acima de 85 anos? Porque não tem um bom investimento na saúde, e aí as pessoas têm eu esqueci a palavra, mas... expectativa de vida mais reduzido. Boa, expectativa de vida, verdade. Então a nossa expectativa de vida no Brasil, ela gira em torno, em média, dos 75 anos, por aí. Em média, homens e mulheres. As mulheres vivem mais que os homens. No mundo inteiro, as mulheres vivem mais ou menos uns 6, 7 anos, em média, a mais que os homens, né? Em parte porque elas não têm aquelas ideias imbecis de eu vou descer essa escada de skate. Pronto, morre, né? Agora, geralmente, elas não têm umas ideias tão imbecis assim quanto os meninos têm, né? Eu vou pular 5 degraus. Morre, né? Então, uma parte é essa, as mulheres têm um cuidado muito melhor com a saúde própria também, vão muito mais ao médico, enfim. E outras coisas que fazem com que as mulheres durem muito mais que os homens, em média. Mas no Brasil, juntando os dois, fica em torno de 75 anos, mais ou menos, a idade média do Brasil, enquanto que a do Japão passa dos 80 anos fácil. Por que isso acontece? Em parte, claro, investimento em saúde, não só em saúde para os idosos, né? Em saúde durante a vida toda, a qualidade de vida no geral, poluição, a questão do trabalho, enfim, tudo que você pensar que melhora a sua vida, alimentação, qualidade da água, se tem esgoto ou não tem, tudo isso vai melhorar a expectativa de vida. E olha só quanta coisa que você pode falar que não está escrita nesse gráfico. Então é por isso que ele é importante. O cara ele vai te mostrar o gráfico e geralmente eles perguntam o que para vocês, pessoal? Eles se concentram, geralmente, eles se concentram aqui no topo da pirâmide, justamente para falar da expectativa de vida e o que influencia nisso na idade das pessoas. E eles se concentram também na base da pirâmide, na base. Olha só que coisa. Se a gente pegar as 3 primeiras barrinhas, tanto de homens quanto de mulheres, o que está acontecendo com o número de crianças em relação ao número de jovens? A gente está com mais criança ou menos criança do que o número de jovens aqui? Com menos. Por que será que a gente tem menos criança? Porque se a gente tem bastante pessoas entre 10 e 29 anos, quer dizer, essas pessoas já foram crianças um dia, né? Você não brota no planeta com 29 anos. Essas pessoas já foram crianças. Quando elas nasceram, a quantidade de crianças era bem maior do que a quantidade de hoje. Por que será que com o passar do tempo o número de crianças vai diminuindo? E aí a gente vê isso na pirâmide, né? A base dela, que são as crianças, a base é menor do que o meio. Vocês pensam em alguma coisa de por que as pessoas estão tendo menos filhos? Porque os jovens, eles não querem ter crianças muito cedo, como antigamente. Isso. E por que eles não querem ter criança muito cedo? Porque é caro, não é não? Muito. Fralda é caro, escola, todas essas coisas. Eu descobri isso ano passado, realmente é muito caro. Mas isso que você falou é uma das coisas mais importantes. A galera não quer ter filho cedo. Primeiro, porque é caro, né? Como a maioria da população agora vive em áreas urbanas, as áreas urbanas são muito mais caras que as áreas rurais. Então é muito caro você manter um filho, né? Se você mora numa cidade e paga um aluguel de um apartamento pequeno, de uma casa pequena, que tem, sei lá, 1 quarto, no máximo 2, vai caber você e você. Se for uma criança lá... Minha avó teve 12. Pois é. Você conhece alguém que tem 12 filhos hoje em dia? Muito difícil, né? É muito difícil. A gente não tem mais essa questão da... Eu não conheço não, mas o tio da minha amiga tem bem uns 8. 8? É. Nossa, mas aí ele é uma raridade. É difícil, hein? A gente achar pessoa com 8 filhos hoje. É difícil. Antigamente as pessoas tinham muito mais filhos, né? Principalmente nas áreas rurais. A família trabalhava toda junta, né? Então tinha essa questão de ajudar no trabalho familiar, da mão de obra. Tinha a própria questão cultural mesmo, né, do pessoal ter bastante filho. Então era muito diferente. Conforme a população vai se urbanizando, a gente tem o custo das cidades, que faz os filhos serem em menor quantidade. A gente tem as mulheres entrando no mercado de trabalho. Antes a questão da mulher era muito aquela questão familiar, ficar em casa. Hoje em dia a mulher no mercado de trabalho, acontece que ela não vai dar prioridade a ficar tendo filho. A prioridade é ela, né? É a carreira dela, é ela crescer.
como deveria ter sido há muito tempo atrás também, né? Só que a mulher optando por isso, ela vai ter filho mais tarde, se tiver. E ter filho mais tarde é mais difícil também, né? Então, as mulheres entrando no mercado de trabalho, elas optam pela carreira delas, por outras coisas, os filhos vão ficando para depois. Quando você tem um filho, aí você tem um, no máximo 2, ou 8, que nem o tio aí da amiga, né? Então a gente tem custo da cidade, as mulheres no mercado de trabalho, remédios. Antigamente não tinham remédios anticoncepcionais, por exemplo, não tinham. Hoje em dia a gente tem vários métodos para prevenir que os filhos nasçam. Então, com o passar do tempo, várias coisas vão influenciando para que nasça cada vez menos criança. Então, olha só, tudo isso que a gente falou não está escrito no gráfico, mas é isso que eles vão perguntar para vocês. Outra coisa que agora virou moda perguntar, porque tem muitos países passando por isso. Muitos países estão tendo muitos problemas com isso. O que aconteceria? O que vocês acham que acontece se um país tem uma pirâmide invertida? Esse gráfico ele chama pirâmide porque ele tem a forma de um triângulo quando você junta as duas partes, né? Ele junta aqui, nossa, que horrível. Ele junta aqui assim, ó, teoricamente, e forma pirâmide. Por isso que ele chama pirâmide etária. Só que alguns países já inverteram a pirâmide. Alguns países têm o gráfico praticamente ao contrário, muito fino embaixo e mais largo em cima. Um gráfico inverso. Vocês veem algum tipo de problema quando o gráfico é ao contrário? Eu acho que é uma coisa boa, né? Porque mostra que tá cuidando da população para a população ter uma expectativa de vida maior. Legal, realmente. Realmente. Para o gráfico conseguir se inverter, você precisa dessa base por trás mesmo. Legal. Isso é uma coisa boa do gráfico ter se invertido. Mas e depois que ele se inverte? O que acontece? Mas e as gerações mais novas não vai diminuir? Vai. É isso aí. E o que tipo de problema isso pode gerar? No futuro vai ter menos criança e mais pessoas idosas. Isso. E o que isso pode trazer de problema? Que o país ele vai ficando mais atrás. Por quê? Pouca população. Porque daí não vai gerar economia, não vai subir. Por quê? Porque vai ter mais idoso e idoso não trabalha. Se for, todos vão ser aposentados, se tiver, né, país que dá auxílio à aposentadoria. É isso aí. Quando você tem a inversão, parabéns. Isso eu acho que eu vou até considerar como um desafio da sala. Vocês estão respondendo tanta coisa, vai valer ponto. Pronto, já valeu, né? Quando você tem a pirâmide invertida, você pode primeiro interpretar do jeito que vocês fizeram no início, né? Nossa, professor, é bom então que inverteu, porque para inverter, você tem que ter uma questão de saúde muito boa nesse país, né? Você tem que ter uma questão de educação muito boa, então o pessoal é bem instruído, o pessoal sabe como usar os remédios, por exemplo, o pessoal sabe como buscar as informações, o pessoal sabe se cuidar. Então você tem que ter uma infraestrutura muito boa para a pirâmide se inverter. Legal. Isso não acontece em todo lugar. São poucos países que têm essa pirâmide ou invertida ou quase invertida. Tá? Mas ao mesmo tempo, quando você inverte ela, você tem a maior parte da população de idosos. E isso começa a gerar alguns problemas. Então, falta de criança. Né? Professor, mas eu odeio criança, eu quero que elas faltem. Né? Tudo bem. Só que, com o passar do tempo, se você vai ter menos e menos criança, você vai ter menos e menos jovens, menos e menos adultos para trabalhar. Os idosos, alguns conseguem trabalhar, mas não em todas as atividades. Né? Você não vai ter um idoso lá de 95 anos subindo um prédio na construção civil, por exemplo. Até pode ter um ou outro, mas é muito raro. Né? Para o cara trabalhar na construção de um prédio, de uma ponte, tipo grandes obras e tal, você precisa de gente mais nova. A galera mais nova, ela vai ficar menos doente, ela vai ter mais disposição, ela vai gerar muito mais economia para o país, muito mais renda. Então, os países que começam a ter essa falta de mão de obra, que é esse meio da pirâmide, eles estão num baita de um problema. É um baita de um problema. Na verdade, pessoal, esse problema é tão grande
que ele é o maior problema que os países desenvolvidos enfrentam. É o maior problema de todos. Porque eles enfrentam esse problema tanto no modo econômico, que é essa questão da mão de obra, quanto no modo social. Porque você vai ter tanto idoso, você tem que fazer tipos diferentes de infraestrutura para atender essa população, que a maioria vai ser idosa. Tem que ter locais com acessibilidade para os idosos, para atender os idosos, enfim. Diga. Tipo, se não tá tendo muita pessoa pra trabalhar, vai vir mais gente pra aquele país, não vai? Vai mais gente? É. Vai. Tipo, sabe que lá tá... Vai sim. Se você fosse presidente de um país e ele tivesse com essa população, com essa pirâmide invertida, o que você teria de ideia para tentar contornar esse problema? O que você acha que daria para pensar? Vai chamar pessoas de outros países a imigrantes, né? Isso aí. Você pode chamar a galera de outro país para trabalhar no seu, né? Pode ser. Mais alguma ideia? Professor, eu não sei aonde foi, eu acho que foi na Coreia do Sul, que eles estão pagando um auxílio para as pessoas terem filhos lá, porque eles não querem ter filhos, os mais jovens. Isso aí. Certinho. Coreia do Sul, França, Espanha, Suécia, Finlândia, Itália, todo mundo faz isso. Eles dão vários incentivos, assim, por favor, tenham filhos, né? Já tiveram várias questões tratando disso, várias questões de alternativa de vestibular, com algumas, até na lista que eu vou passar para vocês tem essa questão, com um trecho de reportagem, acho que é na Espanha ou na França, pagam não sei quantos euros, ou 800 ou quase 1.000 euros, se você tiver um segundo ou um terceiro filho. Tem países que te dão um enxoval inteiro, te dá berço, fralda, roupa, é tipo, por favor, tenha o filho, né? Porque a longo prazo isso é muito ruim para o país. Então eles podem tanto incentivar a migração, quanto tentar incentivar a galera local a ter filhos. Só que não está funcionando, pessoal, não está funcionando. Os países estão com um baita de um problema, porque eles não conseguem, mesmo com esses incentivos, o número de nascimentos não consegue compensar o número de mortes. Então, como tem muita gente idosa, eles morrem. Uma hora a galera morre, né? Só que nasce tão pouca gente que o país começa a perder população. Então isso acontece em Portugal, por exemplo. Portugal todo ano diminui a população. A Itália diminui a população em algumas regiões. A Alemanha, em algumas regiões também perde população. Japão, Coreia do Sul. Só que com o passar do tempo perder população é ruim, né? Então eles tentam incentivar, mas eles não estão conseguindo. E aí eles partem para a migração. Mas, por que os Estados Unidos ficam barrando um monte de gente? Por que na Europa, os países com esses problemas barram um monte de gente para migrar? Se você fosse presidente do país, você ia aceitar como migrante para o seu país um senhor de 82 anos? Seu país está com a pirâmide invertida. Tem um senhor de 82 anos que quer migrar para o teu país. Você ia aceitar? Eu acho que não, né? Porque a população já é nessa faixa etária. Pois é. Então a migração funciona, mas não é para todo mundo. Tá? Se vocês procurarem, eu lembro que alguns anos atrás o governo do Canadá fez muita propaganda no Facebook, muita propaganda sobre imigração. Tipo, venha morar no Canadá, venha trabalhar no Canadá e tal. Teve até um casal de amigos meus da faculdade que foi, nunca mais voltou, né? Aí você fala, nossa, venha morar no Canadá, tal. Eles pagavam o seu aluguel quando você ia, enquanto você não trabalhava, era por um ano, uma coisa assim. Eles tinham um auxílio para você ficar lá. Eles auxiliavam você em várias coisas para você ir para o Canadá, morar e trabalhar lá. Mas não era para todo mundo, né? Você tinha que ter um curso universitário, começava por aí, ou algum curso técnico que fosse de interesse deles. Tipo, aqui no Canadá está faltando, sei lá, eletricista. Você é eletricista? Você tem entre 20 e 30 anos? Venha para o Canadá. Então repara que a migração ela não é para todo mundo, né? Então a pessoa tem que falar inglês, por exemplo, né?
Então tem vários quesitos aí para migrar, porque mesmo com os países necessitando disso, muita gente quer ir para lá, mas eles não querem aceitar todo mundo, eles querem aceitar só quem eles têm interesse. Por isso que na Europa a gente vê muitas vezes, nos Estados Unidos também, eles deportando o pessoal, né? Fala, não, vai embora, vai embora. Alguns ficam, alguns eles deixam ficar, alguns eles mandam embora. Então não são tão bonzinhos assim também em migração, né? Mas eles usam a migração mesmo para compensar essa questão da pirâmide. Diga. No caso da China, ela tem mais criança do que idoso? Boa pergunta. Pessoal, a China, ela tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Imagina, no planeta tem mais ou menos 8, só a China sozinho tem 1.2, 1.3. Então a China tem muita gente. Então por vários anos, várias décadas, a China teve aquela política do filho único. Você só podia ter um filho na China. Você não podia ter 2, nem 3, nem 4, é um só. Se tivesse 2, era multa, perdia um monte de benefício do governo, enfim. Então os caras ficaram nessa política por, acho que quase 40 anos. Só que eles tiveram que parar com essa política. Pararam agora, em 2015, se não me engano. Eles tiveram que abolir essa política, porque a população começou a envelhecer demais. E como a economia da China está crescendo muito agora no século XXI, ela começou a crescer mesmo agora no século XXI. Até o século passado a China não era essa força toda que ela é hoje. Ela cresceu muito rápido. Então ela precisa de muita gente para trabalhar. E ela viu que a população estava envelhecendo, que daqui a 30 anos ela não ia conseguir manter o mesmo ritmo de crescimento. O que ela fez? Ela aboliu a política do filho único. Então tem muito idoso na China? Tem, mas não tanto. A proporção de idosos na China não é tão grande quanto no Japão, por exemplo, que é ali do lado. A proporção, tá? Comparado com a população total, o Japão tem muito mais idosos do que a China, tudo bem? Mas a China já viu que a longo prazo, por causa dessa política que eles tinham de ter um filho só, eles podiam sofrer com o envelhecimento da população, com a inversão da pirâmide. Então eles cancelaram isso e começaram a incentivar o pessoal a ter filho também por lá. Tá? Então é um país que ele não é envelhecido, que nem os países europeus ou o Japão, não é envelhecido ainda, mas ele estava no caminho de se envelhecer, tá bom? Agora ele está tentando meio que voltar atrás nisso, mas é difícil, porque as pessoas já acostumaram a ter um filho só, porque agora a China também está mais cara, a China está mais urbana, então aí também eles estão tendo dificuldade para voltar atrás, tá bom? Por tudo isso que a gente falou até agora, a gente falou tanta coisa até agora em um slide só, olhando para um gráfico só. Por isso que é tão importante essa questão de população. Ela aparece em vários assuntos. Você pode falar de geopolítica, você pode falar de imigração, você pode falar de aposentadoria, você pode falar de urbanização, e tudo vai convergir. Um gráfico só pode dar tanta coisa. Por isso que aparece bastante, porque pode encaixar em vários assuntos. Tá? E por isso que é tão importante. Tudo bem? Maravilha. Olha só essas duas pirâmides aqui, para a gente ver essa questão, como a pirâmide vai se invertendo, né? Uma pirâmide em 2006 para o continente africano inteiro. Então o continente africano é uma pirâmide média, tá? Dentro da África tem dezenas de países. Alguns países têm uma pirâmide com a base bem grande, muita criança. Outros países têm a pirâmide mais parecida com a do Brasil, que já parece mais uma coxinha, né? Mas olha só a média do continente todo africano e a média do continente europeu. Bom, se o cara bota uma questão com duas pirâmides dessas para você comparar, o cara bota, que nem já teve, tanto de primeira fase, que acho que é o próximo slide, e teve questão de segunda fase. O cara bota duas pirâmides assim e ele compara, ó. Por que na base da pirâmide africana a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas do que na base da pirâmide europeia? Por que acontece essa diferença em número de crianças? Aí você vai falar da questão da urbanização, que na Europa é muito mais urbanizado do que na África, isso reflete. Porque na urbanização as coisas são mais caras, as pessoas vão ter filhos mais tarde, vão priorizar o trabalho, as mulheres são muito mais inseridas na economia na Europa do que na África. Então você tem tudo isso refletindo em menos crianças. Aí o cara aproveita na letra B e pergunta, então por que na parte do topo da pirâmide a Europa tem muito mais pessoas do que na parte do topo da pirâmide africana? Aí aquela outra questão que a gente falou. A qualidade de vida no continente europeu é superior. Eles têm muito mais saneamento básico,
um tratamento de água muito mais eficaz, um sistema de saúde mais eficaz, mais universal, uma educação mais universal, lazer, né, muito mais universal também do que no continente africano. Eles não passam por guerras civis, que vários países do continente africano infelizmente ainda passam, né? Então, por causa de tudo isso, você tem na Europa muito mais pessoas mais envelhecidas do que na África. E olha só, nada disso está escrito no gráfico, tá? Então é essa análise que é importante. Beleza? Um país ou um continente pode sair desse gráfico e vir para esse daqui? Com certeza pode. É a transição, né? A mudança, é a transição demográfica, a transição da população. Os países não começaram, os países europeus, eles não começaram desse jeito aqui, não começaram. Eles se tornaram assim ao longo do século XX. Todos os países europeus eram desse jeito aqui, ó. Todos eram. Na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, todos eram assim. Conforme as tecnologias foram aumentando, sendo inventados remédios, foi melhorando todo o sistema, aí eles foram transitando dessa pirâmide 1 para a pirâmide 2. Eles foram mudando, eles foram fazendo várias reformas e foram mudando. Beleza? Quer dizer que um dia o Brasil pode chegar nessa pirâmide europeia. Os países africanos podem chegar também, desde que eles façam as reformas, tenham mudanças estruturais para conseguir chegar lá. Senão não chega nunca. Tudo bem? Tudo certo. Tudo. Maravilha. Professor, quando é um presidente, por exemplo, eles veem essa pirâmide para dar melhorias para a população? Deveriam ver, né? Deveriam. Quando dá, né? Porque o presidente ele tem vários infinitos assessores, né? E com certeza ele tem a parte do IBGE no Brasil, por exemplo, que é o IBGE, que é o Instituto de Geografia e Estatística, que faz todo esse levantamento, que faz toda a organização desses dados e apresenta os relatórios para o governo. A partir disso, o governo, tanto o presidente quanto o governo dos estados, né, e dos municípios também, a partir desses dados todos, eles vão direcionando, ou deveriam, né, ir direcionando os investimentos e as mudanças que são necessárias. Então eles têm acesso a tudo isso daí. E muito mais coisa que eles têm acesso que a gente nem imagina também, né? Mas eles deveriam usar muito mais. Oh my God! Essa questão é a que eu acabei de falar para vocês, né? Que mostra 3 pirâmides e o cara vai comparar as 3 pirâmides. Eu vou ler com vocês aqui, só para a gente ver o que a gente acabou de falar, como ele aparece. Então o cara dá pirâmide 1, pirâmide 2... e pirâmide 3. E olha só, assinalar com V ou F. A primeira, ó, a base larga da pirâmide 1 indica uma alta expectativa de vida, que corresponde, no geral, aos países subdesenvolvidos. Era mais ou menos a pirâmide do Brasil na década de 1980. Tá errada, né, pessoal? Por que tá errada? Opa! Por que tá errada? Porque a base... Opa, pode falar. Não, eu só ia falar que se for expectativa de vida, né, alta, aí vai ser o topo grande, não a base. Isso aí. Se fosse expectativa, você ia ver o topo maior. A pirâmide 3 encaixaria muito melhor na expectativa de vida alta do que a pirâmide 1. Né? A pirâmide 1 você vai ter uma alta taxa de nascimentos e não uma alta taxa de expectativa de vida. Está fora. Até porque o Brasil, em 1980, realmente parecia com isso daqui, né? Há 40 anos atrás quase, né? Quase não, literalmente, né? 40 anos atrás, 41 anos atrás, o Brasil tinha a pirâmide dessa. Hoje que ele está começando a parecer que está mudando, né? Número 2. A pirâmide 2 indica que o país apresenta uma elevação na expectativa de vida e que a população passa por um processo de envelhecimento. É mais ou menos a pirâmide que o Brasil começa a aparecer a partir de 1990. E aí, a pirâmide 2 ela começa a mostrar uma elevação na expectativa de vida? Sim. Sim, né? Como é que você vê isso? Você percebe isso porque essas barrinhas aqui, ó, mais no topo, elas começam a ficar maiores em relação à pirâmide 1, né? Isso quer dizer o quê? Tem mais pessoas mais velhas, então a expectativa de vida está aumentando com o passar do tempo nessas pirâmides aí.
Tá? Então, o Brasil começa a mostrar isso na década de 90 do século passado, fim da década de 90, começo dos anos 2000, o Brasil começa uma transição. Tá? Bem devagar, mas vai começando. Então sim, pode ser essa sim, né? Verdadeira. A outra, a pirâmide 3 indica que o país apresenta uma baixa taxa de natalidade ao lado de uma baixa expectativa de vida. É a pirâmide típica dos países de economia emergente, por exemplo, o Brasil e a Índia. Não, né? Está errado, porque ela realmente apresenta uma baixa taxa de natalidade, que é a taxa de nascimento, porque ela tem a menor base das três, né? Então, a menor taxa de nascimentos é a da pirâmide 3, mas não é a menor expectativa de vida. Na verdade, ela tem a maior expectativa de vida, né? Olha só o tamanho das barrinhas aqui do topo, ó, são maiores do que na pirâmide 1 e 2. Então, ela tem uma maior expectativa de vida, uma menor taxa de nascimentos, e não é igual à pirâmide do Brasil, nem de perto, né? E a última, a pirâmide 1, indica que o país necessita fazer altos investimentos em educação e saúde para qualificar sua mão de obra jovem, enquanto a pirâmide 3 indica que o país enfrenta altos gastos com aposentadorias, assistência social e carência de mão de obra. É isso aí que a gente estava discutindo até agora. É super importante isso. O Brasil discutiu a reforma da Previdência, tem alguns anos atrás, né, agora uns 2 anos atrás, um quebra-pau. Tanto o governo do Bolsonaro fez a reforma da Previdência, o governo anterior, que era a Dilma, também fez reforma da Previdência, o governo anterior, que era o do Lula, também fez, o do Fernando Henrique anterior também fez. Todo mundo faz reforma da Previdência. Por quê? Com o passar dos anos, cada vez população mais velha, você tem que ficar revendo como que a aposentadoria funciona. Tá? Então, é um dos problemas também dos países que tem muito idoso, é justamente como manter esses idosos, né, na questão da aposentadoria. Beleza? Maravilha. Beleza. Aqui um exemplo só da transição demográfica do Brasil, né? Pirâmide dos anos 80, século passado, depois dos anos 90, depois dos anos 2000, e aí 2020 como eles achavam que iria estar. Não chegou desse jeito 2020, não chegou. Ainda está meio aqui, a gente parou nos anos 2000 aqui, né? A gente ainda está por aqui, né? Então essa mudança que a gente tem da 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4, é a transição, a mudança da população, tá? No Brasil. Oh my God! Tchau. Agora, essa aqui em Portugal, que a gente estava falando da inversão da pirâmide. Olha só Portugal, pirâmide 1. Cadê meu mouse? Está aqui. Pirâmide 1, 1960, pirâmide 2 nos anos 80, pirâmide 3 em 2005. Olha como o negócio enforcou aqui. Parece quando o Homer está enforcando o Bart, que ele pega no pescoço, né? E em 2025, uma projeção deles para 2025 é a pirâmide está praticamente de ponta cabeça. É um baita de um problema que Portugal sofre, até porque Portugal não tem uma economia muito forte, então quando isso inverter, meu amigo, aí sim que vai piorar o negócio, né? Então você que está aqui, brasileira, brasileiro, querendo ir para fora do Brasil, fugir dessa bagunça, Partiu Portugal. Partiu Portugal. Já não tem que falar inglês, porque lá fala português também, né? E se você se encaixar aí no que eles querem, eles vão te abraçar. Tipo, por favor, venha pra cá, pelo amor de Deus, vem ter 8 filhos aqui, né? Com certeza. Então, um exemplo, tá bom, pessoal? Aí você verifica o envelhecimento da população. Legal. Esses sites aqui, vocês podem entrar depois, tá? Eles mostram, você pode estar no primeiro do IBGE. Tem as pirâmides para todos os estados do Brasil. Você pode achar as pirâmides para cada cidade do Brasil, é bem legal. E as pirâmides são inclusive animadas. Você pode botar, eu quero ver de 1960 até 2020. Aí você dá o play e ele vai mostrando a pirâmide afinando embaixo e aumentando em cima, é bem legal. Esse de baixo aqui, ó, a gente tem um site que mostra pirâmides de vários países do mundo, tá? Então é bacana para a gente comparar também um país com o outro, qual é mais envelhecido, qual não é, e pensar nesses motivos. E o último aqui é uma reportagem, vocês podem clicar nesse link, que ele fala o seguinte: por causa da pandemia, na cidade de São Paulo, a gente está tendo praticamente o número de mortes igual ao número de nascimentos.
Então, comparado com o ano passado nascia um número de pessoas na cidade de São Paulo e morria mais ou menos 60% dos nascimentos. Tipo, se nascia 10 pessoas, morriam 6. Então a gente estava com um saldo de mais 4. A população estava aumentando na cidade de São Paulo. Esse ano, então isso no começo de 2020. No começo de 2021, para cada 10 nascimentos, a gente tem 9,5 mortes. Então a gente ainda está crescendo meia pessoa. Só 2 pernas. Né? A gente está crescendo meia pessoa ainda. Né? 0,5%. Mas é muito pouco. Isso é um reflexo da pandemia. Né? O número de mortes aumentou tanto durante o período que quase não está compensando mais o número de nascimentos. Está quase um batendo com o outro. Então a população na cidade de São Paulo está quase não crescendo mais por causa da pandemia. É claro que depois que vacinar tudo tal, e começar a melhorar, esse número vai voltar a aumentar de novo. Vai voltar a ter um crescimento maior da população. Mas é um impacto que a pandemia está fazendo e pode ser um assunto de questão. Beleza? Eu quero só mostrar esse daqui para vocês. Ó. Eu vou dividir aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui essa tela. Deixa eu fechar aqui a tela. Vou mostrar para vocês a tela que eu apertei para abrir, do link lá da pirâmide do outro país. E a que vocês perguntaram de geopolítica, olha só. Estão vendo a tela aí do navegador? Sim. Sim. Aqui é a pirâmide da França. Tá? França em 1950. Vamos botar a França em... Vai aumentar de 5 em 5 anos. Olha só como ela vai mudando, tá vendo? França 1970, França não sei o que, França não sei o que. Olha só como é que é a pirâmide da França. 2000, 2005, está cada vez mais reta, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. França 1970. Por que será que a pirâmide da França tem esse gargalo aqui no meio? Ó? Tem um gargalo aqui no meio. Aqui, ó. Tá vendo que tem um gargalo? Parece que ela enforca no meio, depois aumenta de novo. E depois ela diminui de novo e volta a aumentar. Vocês têm ideia por que um país pode passar por uma diminuição tão grande assim de população? Não foi por causa da guerra, né? Ou não tem nada a ver? Tudo a ver, foi isso mesmo. É isso? Uhum. Eu pensei que podia ser algum tipo de doença que aconteceu também. Também pode ser, tá? Quando você fala em doença, você pode falar, por exemplo, daquela peste, a peste negra na Europa, né? Não é que naquela época não tinham as pirâmides, né? Mas morreram milhões de pessoas naquela época, com certeza ia ter impactado na pirâmide, se tivesse pirâmide naquela época. Mas no caso aqui são as guerras mundiais. Então a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. Esse primeiro gargalo aqui é da Primeira Guerra Mundial e esse outro aqui é da Segunda Guerra Mundial. Vamos voltar lá para 1950. 1950, a Segunda Guerra tinha acabado há 5 anos. Olha só aqui, ó, se você sobe 5 anos, as pessoas de 5 a 9 anos, ó, tem bem pouco, porque ninguém estava tendo filho durante a guerra, né? Ao mesmo tempo, a galera de 30 a 34 anos, que era o pessoal que lutou na guerra, diminuiu bastante. Também era o pessoal que 30 a 34 anos, se você volta 30 anos da Segunda Guerra para trás, você coincide com a Primeira Guerra. Então repara que durante a Primeira Guerra nasceu muito pouca gente, o reflexo está aqui, nessa enforcada, e depois na Segunda Guerra nasceu muito pouca gente também. Aí acaba a guerra, 1950, a guerra tinha acabado há 5 anos já. Então olha só, acabou a guerra, o número de crianças de 0 a 4 anos explodiu. Então acabou a guerra, todo mundo feliz, né? Vamos ter filho. Oi. E se as pessoas foram para outro país? Se tiver uma grande migração, é isso, todo mundo fugindo do lugar. Pode ser também, pode ser. Mas no caso aqui, pode ser, mas no caso aqui da guerra é porque elas morreram mesmo. Tá? Foi um número bem grande de pessoas mortas em algumas faixas etárias específicas. Tudo bem?
Então quem está na idade lá de ir para a guerra, entre 18 e 30 anos no começo, né? Então nessas faixas a gente tem uma baixa maior de pessoas. Tá? E ao mesmo tempo, como nasce menos, então você tem a pirâmide estreitando em direção à base. Quando a guerra acaba, a base aumenta bastante. Tem o chamado baby boom, tipo explosão de bebês, né? Nasce muito bebê. Se tivesse uma migração gigantesca, também a gente poderia ver isso na pirâmide, né? Uma migração de milhões de pessoas migrando, tal. Sim, poderia ver. Porque na guerra morreram milhões de pessoas na Segunda e na Primeira Guerra Mundial. Por isso que a gente vê o reflexo aqui. Tá? Então é um reflexo geopolítico na pirâmide. Tudo bem? Já que você tinha perguntado, acho que foi a Giovana que tinha perguntado, tá aí. Tá bom? Maravilha. Pessoal, vamos caminhar para o final aqui, só para mostrar para vocês os principais indicadores demográficos. Eu não vou fazer exercício, vocês podem fazer depois. Os principais indicadores demográficos, como é que eles estão no Brasil. Tá? Existem vários indicadores, aqui eu botei o nome de alguns, né? Densidade demográfica, fertilidade, natalidade, mortalidade infantil, crescimento vegetativo, crescimento populacional e migração. Botei alguns. No Brasil, como é que eles estão? Mais ou menos. No Brasil, a gente tem mais ou menos, né, a cada 1.000 pessoas, em 2015, cada 1.000 pessoas, mais ou menos 14 eram nascidos. Então, cada 1.000 pessoas nascia 14 no Brasil em 2015. Né? A taxa de fertilidade quer dizer quantos filhos as mulheres no Brasil têm em média. Em 2015, cada mulher tinha em média 1,72 filhos. Não quer dizer que vai nascer um filho e uma perna. Né? Quer dizer que uma mulher tem 3, uma tem 0, uma tem 2. Aí na média, 1,72 filhos. É muito baixo. A média do Brasil já foi de 6 filhos por mulher, 8 filhos por mulher no século passado. Em muito pouco tempo, nossa média caiu bastante. Né? Taxa de mortalidade no Brasil, a cada 1.000 pessoas morrem 6. Tá? E se for mortalidade infantil, a cada 1.000 morrem 13. Então as crianças morrem um pouco mais, são um pouco mais frágeis. Né? Só para a gente ter uma ideia. Né? Então, comparando com outros países, por exemplo, a esperança de vida, que é a expectativa de vida, né? Olha só o Brasil. Mulheres 76, homens 69. Isso no começo da década, tá, pessoal? A década agora de 2010 para cima, tá? No começo da década. Olha no Canadá. Mulheres 84, homens 78. Alemanha. Mulheres 82, homens 77. Estados Unidos. Mulheres 81, homens 76. Então, repare que a expectativa de vida do Brasil ainda é bem mais baixa que nesses outros países. Por toda essa questão que a gente já discutiu, né? Esse primeiro quadro aqui, ó, que mostra os países perdendo população. Olha aqui, ó, índice de aumento de população. Olha lá, Japão, o primeiro. 1950, 14%, olha só, de crescimento de população. 1980, 6%. 1990, 2,2%. Ano 2000, 1% crescendo. 2005, 2010, já a população diminuindo. Mas você olha aqui no quadro, tem vários outros países na mesma situação. O mais grave aqui deles é a Ucrânia. Ucrânia e a Bulgária aqui, ó, perdendo 5,7% a Ucrânia, 5,7% da população entre 2005 e 2010. É muita gente que o país deixa de ter. Morre mais gente do que nasce. Então é aqueles problemas que a gente já comentou aqui, né? O que pode causar isso e quais problemas isso pode gerar no futuro. Beleza? Maravilha. Taxa de natalidade no Brasil, os nascimentos, olha só as regiões que têm as maiores taxas de natalidade. Essa figura é legal porque o pessoal costuma falar, no Nordeste nasce muita gente, não sei o que, sempre tem essas falas preconceituosas em relação ao Nordeste. A gente vê pelas figuras aqui do próprio IBGE, né, que na verdade não. A região que tem maior taxa de natalidade no Brasil é a região Norte, tá? Então, desde 1991, 95, 2000, 2005, 2010, a região Norte é a região que tem a maior taxa de natalidade no Brasil, beleza? Onde nascem mais pessoas relativas à sua própria população, tá? Pessoal, essa aqui é uma pegadinha que costuma aparecer nas questões. Quando o pessoal fala de densidade demográfica, vocês falaram isso até no trabalho dos biomas, né?
Tem uma pegadinha clássica aqui que os caras fazem com duas palavras que são muito parecidas. A palavra povoado e a palavra populoso. São muito parecidas, por isso são usadas em pegadinhas, né? Os caras sacana. Populoso é um lugar que tem muita gente. Povoado é quando o lugar é muito ocupado. Tá? Como assim? Pensa no ônibus que você pega, o trem que você pega, né? No vagão do trem cabem, sei lá, 100 pessoas no vagão, para você ficar confortável. Então beleza, 100 pessoas está confortável. Se entram 500 pessoas no vagão, o vagão está muito populoso e está muito povoado. Então a questão do povoado é muita gente naquele espaço. Então é pessoas por metro quadrado. Isso é o povoado. Tá? O populoso é simplesmente o número de pessoas. Tudo bem? Então aqui tem duas cidades de exemplo. Ó, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com 100 mil habitantes. E Joinville com quase 500 mil habitantes. Joinville é muito mais populosa. Só que Balneário Camboriú tem uma área muito pequenininha, 46 km quadrados só. Joinville tem mais de 1.000 km quadrados de área, de tamanho. Quando você vai ver pessoa por área, né, Balneário Camboriú tem mais de 2.000 habitantes para cada quilômetro quadrado, enquanto Joinville tem um pouco mais de 400 habitantes para cada quilômetro quadrado. Então a densidade demográfica é o quanto aquele lugar é ocupado, tá bom? É diferente, então. Populoso é quando tem muita gente. Povoado é se essa galera que está lá ocupa o lugar inteiro. Então as duas coisas são diferentes, tá? Você pode ter um local que é populoso e povoado ao mesmo tempo, ou você pode ter um lugar que é populoso e não é muito povoado. Aqui o mapa. Quanto mais vermelho, mais povoado é o país, ou seja, mais ocupado é o seu território, maior é a sua densidade demográfica. Olha só o Brasil. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, né, que tem mais pessoas morando aqui. Tem mais de 200 milhões de pessoas morando aqui, é muita gente. Só que o nosso território é tão grande que, na média, o Brasil não é um país povoado. Ele é populoso, mas não é povoado. Em compensação, olha aqui o Japão. O Japão ele é muito menor que o Brasil. Então, mesmo que ele tenha menos população que o Brasil, ele é muito povoado, porque o território dele é tão pequenininho que, por mais que ele tenha menos população, essa população ocupa o território todo. Tudo bem? Então, essa é uma pegadinha clássica, vocês tomarem cuidado, tá? Entre populoso e povoado. Beleza? Aí está esse mapinha de densidade demográfica do Brasil. A densidade demográfica mostra justamente o quanto povoado o país é. E aí lembra daquelas falas de bioma de vocês, né? Quanto mais escuro, maior a densidade demográfica, mais povoado é o país. E olha que bate bem com a região da Mata Atlântica, por exemplo. Lembram lá, então, a região da Mata Atlântica, que pega toda essa parte aqui assim, ó. Mata Atlântica que já esteve aqui, é justamente onde o Brasil é mais povoado, concentra mais população, então mais pressão sobre o bioma, tal, e aí teve o que teve, né? Então repara que o cara pode te dar um mapa de densidade demográfica e te perguntar de bioma. Teve uma questão do Enem que gerou muito o que falar na época, que ele dava um mapa desse daí e perguntava sobre conflitos indígenas. Conflitos indígenas. Os conflitos indígenas, eles vão estar mais próximos às áreas com maior densidade ou mais longe? A resposta é: os conflitos indígenas acontecem mais longe das áreas de maior densidade demográfica. Por quê? Porque nas áreas de maior densidade já está tudo urbanizado. Aonde não está urbanizado ainda e tem a maior parte dos indígenas é justamente na área que tem menos densidade demográfica, aqui na região norte. Então aqui você tem mais quantidade de indígena, porque temos menos densidade, menos urbanização, então é ali que vão se concentrar os principais conflitos com os indígenas. Tudo isso no mapa de densidade demográfica. Tá? Por isso que é muito importante ver a questão da população. Outra pegadinha que aparece é essa aqui, pessoal. Estou só destacando as pegadinhas, tá? Crescimento natural ou vegetativo, que é a mesma coisa, versus crescimento populacional total. Qual é a diferença? O crescimento natural, ele pega só coisas naturais. Nascimento e morte. Você pega lá, nasceu 10 caboclo, morreu 5, você tem mais 5. Legal, estou crescendo mais 5. Né? Nasceu 10 criaturas, morreu 12, ferrou. Estou diminuindo a população, estou com menos 2.
Então, crescimento natural ou vegetativo é a mesma coisa. Só leve em consideração as coisas naturais. Nascimento e morte. Agora, o crescimento total, você pega o natural e soma a migração. Tá? Então, no total, você pega nascimentos e mortes e, além disso, você vê a migração. Quantos saíram e quantos entraram? Aí você vê isso e taca lá a resposta. Qual é a pegadinha aqui? A pegadinha é quando o cara fala de emigração e imigração. Essa é a pegadinha. Porque muitas vezes o cara dá uma tabela para você. Ele bota uma tabela lá. Nasceram tantas pessoas, morreram tantas pessoas, emigraram tantas pessoas, imigraram tantas pessoas. Ferrou. Né? Se tu não sabe a diferença do emigrante para o imigrante, você não sabe qual entra e qual sai. E é uma baita diferença, né? O imigrante é o que está chegando e o emigrante é o que está indo embora. Então, para isso, tem uma dica muito idiota, que eu sempre falo, né? Quanto mais idiota a dica, mais vocês vão lembrar. Né? Então, qual é a dica idiota aqui? Para não esquecer. Imagina que você está lá no seu quarto, numa meditação. Né? Você está lá sozinho no seu quarto. E você não trancou a porta. De repente, sua mãe abre a porta. Vem jantar! Né? Quando ela interrompe você, você fala, ih, minha mãe me interrompeu, ferrou. Ou você fala, ei, minha mãe interrompeu, adoro. Não, você fala, ih. Então, quando sua mãe entra, você fala, ih, ferrou. Né? E quando ela vai embora, você fala, ei, vai embora, caceta. Né? Então, o migrante entrou, ele é o i. Imigrante entrou no lugar, tá? No país, na cidade, enfim. Ele foi embora, ele é o emigrante. Tá bom? Lembrando que todo migrante, sem i, sem e, todo migrante, ele é as duas coisas, né? Que você sai de um lugar para entrar em outro. Você não veio de nave, né? Você não veio do teleporte, você veio de ônibus, né? Então você saiu de uma cidade e entrou na outra. Então você foi emigrante em um lugar e imigrante no outro, tá? Então isso é uma pegadinha, os caras usam isso muito para a galera se confundir. Então, por favor, pessoal, mãe entrou e, mãe saiu e, tá? E aí vocês não vão errar mais esse treco. E como está evoluindo no Brasil? A gente fecha aqui com esses gráficos, tá? Olha só a taxa de natalidade no Brasil diminuindo do ano 2000 para o ano 2015. Os caras podem perguntar para você, por que isso está diminuindo? Aí vocês vão naquela questão da urbanização, blá blá blá, para explicar. Taxa de fecundidade, que é filhos por mulher em média, também diminuindo, porque as mulheres estão tendo menos filhos. Então, discute tudo aquilo que a gente já falou aqui hoje. Taxa de mortalidade, olha só que interessante, ela vinha caindo, estabilizou e ela está subindo um pouquinho. Por que será que no Brasil a taxa de mortalidade não está diminuindo mais? Provavelmente o país não está investindo tanto quanto deveria na questão da saúde, da qualidade de vida. Está deixando a desejar. Né? A mortalidade diminuiu até um certo ponto. Depois ela estabilizou e voltou a subir de novo. Expectativa de vida no Brasil cresce bem devagar. Tá vendo? Então, na média, juntando homens e mulheres, a gente está perto dos 75 anos, na média. E comparando natalidade com mortalidade. Né? Então, até uma projeção que existe aí, até 2030, uma projeção, né? Então, a natalidade aqui no laranja diminuindo cada vez mais, a mortalidade aumentando cada vez mais, que as pessoas vão ficando mais velhas também, né? Além de tudo. Uma hora, a mortalidade vai ser maior que a natalidade. Uma hora a gente vai inverter, que é quando começa a acontecer a inversão da pirâmide, quando começa a acontecer aqueles problemas todos que outros países já passam. Enquanto isso não acontece, a gente está na nossa janela demográfica. Nossa janela demográfica, nossa oportunidade demográfica, às vezes chamado também, tá? Ou janela demográfica, ou oportunidade demográfica, é essa fase que o Brasil está, que a maior parte da galera ainda é a força produtiva. Vai chegar uma hora que vai acabar. Tá? Então o Brasil deveria aproveitar, enquanto está nessa parte, aproveitar que dá para crescer mais. Depois que inverte a pirâmide, aí é muito difícil. E aí questões vocês podem fazer depois das questões e beleza. Beleza, pessoal?